Eu estava conversando um dia com um amigo meu, ele estava me contando seus problemas, suas dificuldades. Ele estava procurando um certo conselho, dizendo assim: Felipe, me dá uma orientação, me dá assim um conselho sobre como eu devo seguir. Aí a gente foi conversando, porque conselho não é assim, tá pronto. Você vai conversando, né? Você vai tentando saber como é que é a vida da pessoa, o que ela está passando, como é que é o problema, como é que é a dificuldade. Daqui a acolá você falou um conselho legal. Aí ele virou para mim, olhou assim e falou assim: Felipe, você é sábio. Eu falei assim: é não, cara. É o seguinte, é porque se você conhecesse as minhas coisas lá em casa, você ia ver que eu sou do mesmo jeito. É porque como eu estou de fora da situação, eu consigo ter uma visão melhor, às vezes, da sua circunstância. Você está muito limitado pelo problema, pelas emoções, e eu consigo dar uma palavra boa para você. E geralmente é assim. Uma palavra de sabedoria vem daquela pessoa, daquele entendimento que está um pouco fora das questões que você está vivendo naquele instante. Aí, eu fiquei pensando sobre isso. Você é sábio, né? Eu fiquei pensando como é que a gente pode fazer para alcançar uma sabedoria. Porque não é assim. A sabedoria não é um produto que eu te entrego e você tem, não. Sabe? E às vezes a pessoa pensa assim: sabedoria, eu alcancei, agora eu sou sábio, pronto. Não é isso, não é um produto que você leva para casa, não. Está aqui, é um produto, sabedoria, te dei, vai, agora tu é sábio. Sabedoria não é isso. Ela é muito mais um processo que a gente adquire, que a gente cresce, que a gente aprende. Eu falei, mas nessa perspectiva de processo de aprendizado e de busca, eu tenho alguns conselhos para dar para as pessoas. Talvez que elas estejam precisando bastante na hora de tomar algumas decisões. Por isso eu fiz essa mensagem hoje. Talvez um título legal fosse Como Tomar Decisões Sábias. Ou então, Procurando a Sabedoria de Deus. Não sei, alguma coisa nesse sentido. Depois eu vou até procurar para poder botar lá na internet um título legal. Mas a ideia é essa. Como eu posso encontrar essa sabedoria que parece que às vezes se esconde da gente? A gente está querendo tomar uma decisão, ir para um caminho, e ela se esconde. A gente tem que procurar, né? Tem que ir atrás. Tem coisas na sua vida que você está decidindo aí agora? Que talvez uma palavra de sabedoria fosse fundamental para você? Tem coisas que você está precisando agora tomar decisões sérias por isso? E de repente uma palavra assim que você buscasse e te desse uma direção concreta fosse boa? E aí eu fui procurar naquele texto de Salomão que ele julgou as duas mães, sabe? Quem se lembra desse texto na Bíblia? É um texto muito conhecido porque ele é bem folclórico, né? Assim, todo mundo sabe, até quem não é crente sabe. Aquele texto que vê as duas mães, que um menino morreu, a outra pegou o menino da outra enquanto estava dormindo, disse que era dela, aí teve aquela confusão, aí o Salomão mandou cortar a criança no meio. Ele falou: não faça isso não, pelo amor de Deus, dê para outra. Aí eu estava lendo esse texto, aí Deus falou assim comigo: Felipe, não é esse texto. Eu falei: mas Senhor, eu estou querendo falar do Salomão, mas não é esse. Pula 9 capítulos. Aí eu fui pulando os capítulos, né? Deus fala assim comigo. Aí eu fui pulando os capítulos, aí eu cheguei lá no capítulo de 1 Reis 12, eu pulei do 3 para o 12. Aí eu perguntei: Senhor, é aqui? É aqui. Aí eu pensei, eu vou trazer então esse texto. Não é um texto muito comum, mas é um texto de uma pessoa que se lascou numa decisão. Em vez de eu falar de uma pessoa que se deu bem numa decisão, eu vou falar de uma pessoa que se lascou numa decisão. Aí você pode também fazer essa reflexão comigo. Eu vou trazer 3 pontos sobre isso, uma pregação bem batista, né? 3 pontos, introdução em 3 pontos. E eu vou te dar alguns segredos, algumas dicas para você. Vejam só o texto fala do nosso amigo Roboão. Roboão era filho do rei Salomão. Olha só, eu fui falar do pai e acabei no filho. E ele era neto Neto de quem? Do Davi. Tem o pessoal que sabe, né? Davi, Salomão e Roboão. O Davi era o grande conquistador, grande guerreiro, poeta, homem de Deus, que conquistou todos os grupos e tribos. O Salomão foi aquele que enriqueceu, né? Que tornou os palácios, construiu os templos, foi sábio e fez a coisa maravilhosa. Tem 80 anos de reinado aí. Aí o Roboão foi começar o seu reinado e aconteceu o seguinte: o pessoal não estava satisfeito mais com o reinado do Salomão, certo? Salomão estava pisando muito na bola, enriqueceu à custa do trabalho do povo. E o povo estava sofrendo com imposto, sofrendo com trabalho, sofrendo com tudo. Apareceu um cara assim da oposição, chamado Jeroboão. Aí o Jeroboão começou a conversar com o Roboão e falou o seguinte: 1 Reis 12, 4. Teu pai colocou sobre nós
um jugo pesado, muito imposto, o Estado ficou pesado, a coisa está complicada. Eu preciso que você corte cargos comissionados, que você corte ministérios, que você faça aqui ficar mais leve para o nosso salário, para que a gente possa caminhar bem. Agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado e nós te serviremos. Roboão respondeu, voltem a mim daqui a 3 dias, porque eu preciso deliberar sobre isso, não é assim que a gente toma essas decisões. E o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades, e aqui, nas outras versões, fala aos anciãos, o pessoal mais velho, o pessoal mais tarimbado, aquele pessoal de experiência, de sabedoria. Aí o Roboão foi lá, pessoal aí, o pessoal que é sábio, me diz aí uma informação, me dá um conselho. Aí o Roboão foi perguntar para esse pessoal, as autoridades que tinham servido ao seu pai Salomão durante a vida dele. Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam, se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Então, meu amigo, faz aí os devidos cortes, acaba um pouco com esse negócio dos haréns de Salomão, reduz o peso do Estado, faz com que as comunidades fiquem mais fortes novamente, faça isso que o povo vai te servir. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo. Perguntou-lhes, que conselhos você me dão? Eles responderam, meu pai lhe impôs um jugo pesado. Eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Então, meu amigo, você não pode deixar a cobra se criar. Esse Jeroboão está começando a crescer aí. Se você obedecer a ele, esse pessoal vai achar que ele é importante. Daqui a pouco ele tira seu reino. Você tem que agora ser mais severo do que Salomão foi. Você tem que botar quente nesse negócio e acaba com esse negócio aí. Não é assim? Teu pai foi lá, governou todo mundo. Salomão também governou todo mundo. Você vai agora baixar quente nesse negócio também. Aí pronto, ele falou, rapaz, eu gostei desse conselho. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão. Mas o rei lhe respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades dos sábios de Israel. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei, impeachment, que temos em comum com Davi? Que temos em comum com a casa de Israel? Cada um para as suas tribos. E aí o reino se dividiu. O pessoal de cá, as 10 tribos, viraram o reino do norte, e a tribo de Judá e Benjamim viraram o reino do sul, e deixaram de ser todo aquele Israel, viraram 2 estados. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. E em 12 versículos, o Roboão acabou com 80 anos da dinastia de Davi. Em 12 versículos, ele acabou com todo um patrimônio que seus pais e seu avô tinham construído. Meu irmão, as decisões podem destruir um legado. As decisões podem destruir finanças. Às vezes eu já trabalhei em ministérios da igreja em que eu servi por muitos anos. E chegou um momento na minha vida que eu estava servindo tanto que a coisa estava indo para o buraco por causa de várias circunstâncias. E aí cheguei, fui falar com o líder, a gente foi conversar e esse líder falou assim, agora mais do que nunca vocês têm que trabalhar mais. E eu falei, que líder sem cabeça. Porque ele não conseguiu perceber que esse povo está morrendo, não conseguiu perceber que nós estávamos cansados, não conseguiu fazer uma estratégia boa. A única coisa que ele disse é, vocês trabalharam muito, pois agora vocês têm que trabalhar mais. E foi aí que o ministério se dividiu e se acabou. E quantas igrejas se dividiram dessa mesma forma? Você conhece as igrejas que eram grandes, prósperas, e surgiu uma ideia de um lado, surgiu uma confusão do outro, e agora já são divididas, ninguém sabe mais o nome delas, estão por aí, cada uma virou alguma coisa e desapareceu. Ministérios que eram riquíssimos e por decisões, por falta de sabedoria, deixaram de existir. Casamentos que tinham anos de existência e veio um homem falando um negócio, veio a mulher falando outro e ninguém encontrou sabedoria e aquele casamento ruiu. Desapareceu. Quando eu era mais novo, eu andava pela cidade, eu via aqueles prédios assim, que eram grandes lojas, grandes locais, de repente estava todo fechado. Aí você ficava olhando, aí falava, pai,
Por que aquele negócio está fechado? Era tão bom. Daqui vários anos fechado, está se acabando, está virando local para o povo morar, assim, né, sem teto, acaba ocupando, um negócio todo caído, todo lascado. O que foi isso, pai? Aí o pai, isso aí foi um negócio, uma briga de herança. Porque os filhos começaram a se desentender pelo patrimônio dos pais, fica o patrimônio imobilizado e ninguém mexe, e fica aquela confusão, porque faltou sabedoria naquela casa, faltou sabedoria naqueles filhos, e os patrimônios são dilapidados por causa disso. Então, amigo, uma das primeiras coisas que eu quero que você aprenda hoje é que a sabedoria não é um discurso bonito. Não é um discurso para você ouvir e achar bonitinho. A sabedoria tem um papel fundamental na preservação do seu legado. E você pode dizer para mim agora, estou sentindo que está na tua cabeça essa pergunta. Isso é lógico. Mas todo mundo sabe isso. Felipe, você está chovendo no molhado, porque não há ninguém que acha que não precisa de sabedoria para tomar uma decisão. Mas, meu amigo, deixa eu dizer um negócio. Não é bem assim. E muitas vezes a pessoa é a última a achar que precisa de sabedoria, porque ela não acha que tem problema. Vejam só, aqui na igreja, eu vou dar um exemplo do Ministério de Louvor, certo? Não é esse Ministério de Louvor, o Ministério de Louvor como uma instituição, certo? Você chega e diz assim, está precisando de compromisso no Ministério de Louvor. Até hoje, todas as palavras do Ministério de Louvor é compromisso, né? Então está precisando de compromisso no Ministério de Louvor. O que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui um curso sobre compromisso, certo? Aí você põe o curso de compromisso, marca a data, avisa todo mundo do Ministério de Louvor. Aí na hora, quem é que não vem? O cara que precisava ouvir sobre compromisso. Os comprometidos estão tudo lá, mas esse aqui não precisava ouvir não. Quem precisava ouvir é o que não veio. Aí você faz aquele curso de liberdade financeira. Como gerir suas contas. Tem um pessoal na igreja que está indo para o buraco, está cheio de dívida. Você faz o curso, se prepara, chama o professor. Dá 15 pessoas no curso, quem é que vem? Só quem sabe controlar as finanças. O cara que não sabe nem aparece. Aí o cara diz assim, sabe o que essa igreja precisava? De Bíblia. Porque não tem escola bíblica. Se tivesse escola, você põe a escola bíblica, o cara não vem não. É o primeiro que falta. Eu fazia os cursos bíblicos aqui, tinha uma irmã que não faltava um. Aí, teve uma época que ela estava pegando o mesmo curso a terceira vez. Eu fui olhar o caderno dela, era o mesmo igual o meu, as anotações, sabe? Porque ela já tinha anotado tanto as anotações. Eu digo, minha irmã, você não precisa mais não, vá para sua casa. Isso aqui é para quem não está aqui, que não vem. Entendeu? Precisava disso aqui na igreja, precisava, mas se tiver, você não vem. Aí você fica vendo aquele pessoal que precisava ter sabedoria, precisava buscar sabedoria, precisava estar correndo atrás desse negócio, mas não vem. E isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. Porque em determinado momento da vida eu comecei a pensar sobre isso. Poxa, a gente faz assim uma mensagem pensando no fulano. Você entendeu? Sim. Fulano complicado na igreja danado, eu vou fazer uma mensagem para o fulano. No dia não vem e eu abençoo os outros. É bom que os outros estão sendo abençoados, mas o fulano não foi abençoado, continua na mazela. Aí eu pensei assim, rapaz, quer saber? Não dá para a gente ajudar quem não quer ser ajudado. Eu aprendi esse negócio. Uma vez eu estava lá no meu trabalho, tinha um rapaz que estava querendo crescer, se desenvolver, pelo que ele dizia, pela boca. Eu quero crescer, quero se desenvolver. Eu tive compaixão do rapaz. Eu falei, esse cara só está precisando de uma oportunidade. Aí eu fui lá, comprei um livro para ele, que eu achava que se ele lesse aquele livro, tudo ia dar certo, porque eu li e deu certo. Sabe como é que é? Você fez um negócio, você quer que o outro faça igual? Aí eu peguei, eu comprei, fui lá, gastei R$ 67,50, que eu me lembro, porque quando a gente gasta dinheiro com essas coisas, a gente lembra. Aí eu fui lá para ele e falei assim, ó, tem um presente para você. Aí eu dei para ele o livro, ó, se você ler esse capítulo, esse aqui, esse exercício é maravilhoso, é fundamental, faz esse negócio, cara, vai ser bom, é nós, estamos juntos, tal. Eu falei com ele, ele falou, pode deixar, pode deixar. Passou-se 2 semanas, eu cheguei lá, e tá lendo o livro? Não, já li a introdução, beleza, tá legal, tá aqui do lado, ó, aqui, tá aqui do lado, tal. Aí, beleza, não deixe não, que é bom. Aí passou mais 2 semanas, rapaz, você leu, rapaz, eu comecei a ler o primeiro capítulo, mas não deu, que eu tive que fazer aqui um negócio.
Passou-se um mês, passou-se 2 meses, ele não lia o livro estava lá na mesa. Ele achava que por osmose o negócio ia absorver. Né? Você sabe que você põe uns livros assim que você acha que leu, né? Você tem aquela biblioteca que 60% você leu os 2 primeiros capítulos, né? Porque o resto você deixou para lá achando que ia absorver só de estar na sua biblioteca. Aí o rapaz botou lá do lado, achando que ia absorver o negócio e nunca leu. Eu fiquei pensando, que R$ 67,50 mal gasto na minha vida. Porque se o cara não quiser, ele não aprende. Se o cara que tem problema de vício não quiser sair da sua condição, não adianta você tentar curar, que ele não cura. E aí, meus amigos, eu começo a aprender, eu fiz um primeiro ponto aqui, gigante, sabe? A descrição do ponto. Eu vou ler para vocês a descrição do ponto. É assim, ó. As pessoas que entendem a gravidade das situações são as que buscam conselhos sábios e alcançam sabedoria. O que significa essa minha frase grande? Eu não consegui resumir. Primeiro significa isso. A segunda significa que o cara que percebe o seu problema, o cara que entende que tem deficiências, que tem grandes decisões para tomar e que ele precisa urgentemente de sabedoria, esse é o cara que busca a sabedoria, que vai para o curso, que lê o manual, que consulta pessoas que podem te dar algum conselho sábio. E, no fim, são esses que acabam com o casamento restaurado, que acabam com equipes vencedoras, que acabam com finanças bem estruturadas, que acabam com ministérios vencedores. Porque eles entenderam o que precisavam, buscaram e conseguiram. Aí eu vejo um versículo da Bíblia que está em 1 Timóteo, Tiago 1, versículo 5, que diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, pois lhe será concedida. E o que eu aprendo com isso é que quem busca, alcança. Quem procura sabedoria, recebe sabedoria. E o problema não está no ato de dar, está no ato do buscar. Porque o cara que não está alcançando sabedoria é o cara que não está buscando sabedoria. Entenderam? Porque eu vou dizer o seguinte, vamos supor que você buscou a Deus. Buscou, você estava com um filho de 5 anos, problemático, danado, fazia confusão em casa, você nunca foi pai na sua vida, estava precisando de sabedoria. Você buscou a Deus para ter sabedoria sobre um filho de 5 anos. Aí Deus te deu aquela sabedoria, certo? A sabedoria é, de acordo com a sua vida, de acordo com a vida da sua esposa, de acordo com o seu salário, de acordo com o ano que você viveu, de acordo com aquele filho, você recebeu uma sabedoria para aquele filho de 5 anos. Aí você se tornou expert em filho de 5 anos do Felipe Seabra com a Cíntia Seabra. Esse é meu expert da minha sabedoria. Passou-se 10 anos. Meu filho tem 15 anos agora. A mesma sabedoria vale? O que eu aprendo? A busca é o grande segredo da sabedoria e não o conteúdo que eu recebo. Porque as circunstâncias mudam sempre e a mesma sabedoria que eu deu certo comigo pode não dar certo com você. E eu posso chegar para você, sabe o que você devia fazer? Comer pepino que emagrece. E não funcionar com a pessoa. Funcionou comigo, tá vendo que eu estou magrinho? Comi pepino e emagreci. Por quê? Porque para cada pessoa uma sabedoria. Para cada pessoa uma circunstância. E muito melhor do que um conteúdo pronto que eu vou meter na sua cabeça é a busca. A busca é o segredo. Aí, amigos, tem outra perguntinha que eu estou sentindo na cabeça de vocês. E ela é o seguinte, diz assim, mas eu tenho buscado sabedoria. O problema é que vem tantos conselhos que eu não sei qual é o conselho certo. Porque veio o Roboão, perguntou para os anciãos, tiveram um conselho, não foi? Ele foi perguntar para os jovens outro conselho. Mas o conselho dos jovens era totalmente oposto ao conselho dos anciãos. E você se vê diante de duas informações diferentes e você pergunta, qual é a certa? Porque conselho todo mundo dá, não custa nada e todo mundo dá como se fosse água. E aí você olha e pergunta, peraí, diante das multiplicidades de informações, qual é a informação certa? E o segundo ponto é esse, na multidão de conselhos, como identificar o caminho certo? Porque é aqui que está o mistério de Deus que eu vou entregar para vocês. Se você fosse Roboão, qual é a sua decisão?
É muito fácil agora que você já sabe o final da história, né? Eu sei ali da... Não é? Se você sabe o final da história, é muito fácil você decidir. Se você sabe se vai se lascar se tomar a decisão A, você nunca toma a decisão A. O problema é que a gente não tem domínio sobre o futuro. E não sabe as consequências de nossas ações. Então você, na posição de Roboão, talvez pensasse, não, vamos lá, vamos deixar o povo mais tranquilo, vamos dividir tarefas, vamos reduzir os impostos, vamos ficar... E daria tudo certo. Por isso, para a reflexão ficar mais bacana agora, eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu vou mudar o texto bíblico para outra situação que não tem solução na Bíblia. Porque essa teve um final, não teve? Tem uma que não tem final. Aí vocês vão me dizer quem é que vocês escolheriam como solução certa, certo? Vocês vão levantar a mão, vou pedir na hora. Olha só, é o caso de Paulo, Barnabé e Marcos. É o seguinte, eu vou explicar. Na primeira viagem missionária saiu Paulo, Barnabé e Marcos. Lá na terceira cidade, Marcos desistiu da viagem, que era o sobrinho de Barnabé, e foi-se embora para Jerusalém. E deixou Paulo e Barnabé no fogo, certo? Na segunda viagem que eles iam partir, Barnabé chegou, pera, Paulo, vamos levar o Marco de novo? Aí Paulo falou, não senhor, que o Marco nos abandonou na primeira viagem e eu não quero saber desse cidadão comigo. E tiveram uma discussão tão grande e não tiveram sabedoria que essa amizade do Paulo e do Barnabé ficou abalada e cada um foi para um lado. Quem está do lado do Barnabé, levanta a mão aí. Três pessoas do lado do Barnabé. Quem está do lado do Paulo, a galera está todo mundo. Pois então eu vou defender o Barnabé, certo? Jesus Cristo fala que aquela que deixou 99 ovelhas em favor de uma que estava ferida e precisava de ajuda. E ainda que haja uma multidão de ministérios e coisas para Paulo fazer, ele tem que estar atento a pessoas, porque o evangelho é feito para pessoas. Jesus Cristo andava com o pessoal tudo mal acabado. Pedro negou ele 3 vezes. Judas era um traidor e Jesus nunca deixou esse pessoal para trás. Evangelho não é coisa de ativismo, evangelho é gente, você tem que cuidar de pessoas. E não adianta nada você fazer uma missão sem cuidar de gente. Sabe por quê? Porque quando Paulo... ninguém queria falar com ele. Foi Barnabé que chegou lá e deu uma segunda chance para Paulo. E Paulo não estaria nessa situação se Barnabé não tivesse dado uma segunda chance para ele. E se você não der uma segunda chance para o Marco, como é que ele vai crescer? E o próprio Paulo, que era perseguidor da igreja, Jesus deu uma segunda chance para ele, derrubou do cavalo e disse, você vai me servir. Quem é que concorda com Barnabé agora? Sim, só para eu saber. Tem as mesmas 3 pessoas? Tem um pessoalzinho que já mudou um pouquinho, né? Aí talvez vamos o outro conselho. Como é? Vamos defender o Paulo. Você colocaria uma pessoa num cargo fundamental da sua empresa que já tivesse repetidamente mostrado que não tinha capacidade para isso? Você acha que o amor também não cabe uma correção? E que é possível tirar pessoas de ministério porque elas estão erradas e botar elas de lado até que elas possam melhorar? E Paulo estava indo agora para uma situação muito mais complicada que a primeira viagem, no qual ele estava até se desesperando da vida. Ia ser uma situação muito mais complicada do que antes. Se o Marcos não aguentou antes, ele vai aguentar agora? Não era melhor botar Marcos no parquinho, numa voltinha menor, ali perto de Jerusalém, na Samaria, ali com Filipe, para ver se ele aguenta o tranco primeiro? Por que tem que ser logo no fogo? No canto mais difícil? No louvor mais, né? Aquela pessoa nem é afinada direito. Não, mas vamos botar no louvor para 2.000 pessoas. Não é assim, põe lá naquela igrejinha que é menorzinha, com 20 pessoas. Aí ela vai crescendo, quando tiver bom, você põe no louvor, assim, para 2.000 pessoas. O Marcos está precisando de um cantinho menor, não é bem assim. Espera aí. Na hora que eu estiver precisando, o cara vai me deixar na mão. Aí você observa a situação. Talvez se esses dois tivessem chegado no seu gabinete pastoral, o que você falaria? Você escolheria o lado de quem? Deixar o Marcos ou levar o Marcos? Amigos, o problema, a multidão de conselhos, é que muitas vezes quando você olha o problema, ele só te dá solução ruim. Você tem que escolher sobre A ou B, nem sempre é uma boa solução. Tanto se você escolher A vai ser ruim, quanto se você escolher B vai ser ruim. Então, o conselho sábio nem sempre é obedecer o que o problema está dizendo para você.
É encontrar uma terceira opção, que não é nem a A e nem a B. O conselho sábio de quem olha de fora é pensar assim, olha, Marcos, você está no ministério errado. Você sabe o que você podia ser? Um escritor. Porque você vai escrever o Evangelho de Marcos na Bíblia. E você é um cara das letras. Você é um cara que gosta de escrever. Você não é um cara para andar por aí levando pedrada que nem o Paulo, não. Por que você não se junta ali com Pedro e escreve assim o primeiro Evangelho? Não vai ser muito bom para você. Não é porque você tem competência, não. Não é porque você vai ser ruim, porque você vai se lascar lá, não. É porque você está na posição errada. Por isso, Marcos, vamos fazer aqui um teste vocacional com você e botar você na posição certa. Barnabé, você é muito melhor como pastor do que como missionário, porque você discipula pessoas, você ama, você dá segunda chance, você cresce e caminha com elas. Por que, Barnabé, você não pega uma dessas igrejas que vocês fundaram e vira pastor delas? Porque Paulo, quando pastoreava a igreja, fazia era dividir a região. Paulo era bom do confronto, mas ele não era bom como pastor. Então você pega o Barnabé e coloca como pastor. E Paulo, você agora precisa construir uma equipe vencedora que não vai parar por pedra nenhuma no caminho. E você vai pegar agora o Silas, o Timóteo, que é a galera do fogo contigo, e vai-te embora, que esse pessoal nunca vai te deixar na mão. A solução certa seria encontrar o bom de Deus para cada um. E não escolher entre deixar e levar. Porque essas decisões só geraram divisões e separações. Uma vez eu estava ouvindo a história de um professor de álgebra. Olha só que história legal. O cara, ele tinha a pior sala da universidade, certo? Os alunos diziam que se você queria, assim, interrogar um suspeito, fazer uma tortura, você levava para essa sala de aula, que aí o cara ficava, pelo amor de Deus, me tire daqui, e revelava tudo, porque era uma sala tão ruim, tão complicada, que os alunos não aguentavam ficar lá dentro. A metade dormia e a outra metade ficava bufando a aula toda. Ele recebeu as piores recomendações de toda a universidade para a sua sala de aula. Mas ele queria muito bem a esses alunos. Ele estudava, ele se preparava, ele ia para congressos de como falar melhor, de como ensinar melhor. Ele queria ser um professor dinâmico, ele contava histórias, ele fazia aquilo outro, empregava métodos, fazia recursos visuais, fazia de tudo. Uma vez disseram para ele que ele devia ser relacional. Aí ele começou a perguntar para os alunos o que você devia fazer, como é que você está, o que você está sentindo, quis ser amigo dos alunos. E os alunos diziam, esse professor quer disfarçar o fato de ser ruim sendo amigo da gente. E ele tentou de tudo. Aí uma vez ele chegou para uma pessoa e falou, olha, eu não sei se agora eu faço um curso de teatro para ajudar esses alunos, ou se eu faço uma nova pós-graduação na aritmética para ver se eu tenho um conteúdo mais legal para eles. Aí a pessoa virou para ele e falou, olha, sabe, por que você está gastando a vida e desperdiçando sua vida sendo professor? Você não percebe que você não é um professor? E ele pensou e falou, rapaz, eu acho que essa terceira opção é a mais certa na minha vida, porque eu já tentei de tudo e nunca fui um bom professor, e ninguém gosta de mim dando aula, e eu sempre quis ser paramédico. E ninguém acha paramédico chato, né? O paramédico chato é o legal, é aquele que cuida direitinho para você não morrer, que chega na hora, que chega no horário, faz todos os procedimentos. Aí ele falou, e ele mudou de profissão, está há 5 anos sendo paramédico e está morto de feliz. A opção não era nem fazer um curso de teatro, nem fazer uma pós-graduação em aritmética lá na matemática. A solução era entender a vida desse homem e dizer que você não é um professor. E às vezes a pessoa chega no seu gabinete lá, e gabinete parece um negócio de batista de 30 anos atrás, né? Vou lá no seu gabinete ter uma conversa contigo. Aí, gabinete, chegou lá no seu gabinete o casal. O marido está acusando todos os problemas do casamento à esposa. A esposa está dizendo que todos os problemas do casamento é o marido. E você tem que escolher um lado. Não é, meu irmão. Você não tem que escolher o A ou o B. Você tem que entender qual é o bom de Deus para aquela família. Qual é a resposta sábia? Não é escolher um lado, é escolher o bom de Deus. E às vezes o bom de Deus está bem aqui, ó, nesse casal, está bem aqui, pertinho da mulher, porque ela estava com mais razão mesmo. Aí você começa a conversar, bota aqui. Mas para outro casal, o bom de Deus está bem para cá. E cada pessoa é um universo diferente. Então, meu amigo, às vezes não é escolher pelo A, pelo B, é buscar o bom de Deus para a sua vida. E aí eu te pergunto, qual seria o bom de Deus para Roboão? Qual seria a resposta certa para o Roboão?
Seria aliviar para o Jeroboão? Ou seria ser mais severo com as tribos de Israel? Talvez houvesse uma terceira resposta. Porque se você for ler o texto bíblico, você vai perceber que havia um juízo de Deus sobre a casa de Davi. Por causa dos desmandos e das corrupções de Salomão, Deus tinha profetizado que ia dividir o reino. E parece que aquela decisão do Roboão era cartas marcadas. Quer ele decidisse por A, quer ele decidisse por B, o reino ia se dividir, porque já havia uma profecia sobre aquele negócio. Não importava a decisão que ele tomasse. Ele só tinha uma opção que ele podia mudar essa circunstância. É se ele olhasse para Deus. Porque da mesma forma, Salomão tinha uma profecia dizendo que a espada não se afastaria da sua casa, mas ele buscou a Deus e fez um reino de 40 anos, próspero e rico. E na Bíblia você percebe isso muito bem. Você vai ver, por exemplo, que Jonas foi profetizar contra Nínive, que ela seria destruída. Havia uma profecia de destruição sobre Nínive. Aí o pessoal de Nínive rasgou as vestes, se arrependeu, clamou por misericórdia a Deus. O que Deus fez? Não destruiu. Jonas ficou chateado. Como é que é, Deus? Você mandou eu destruir. Você falou que tinha uma profecia. Eu fui lá e falei que o negócio ia acabar e você perdoou. Eu perdoei porque o povo se arrependeu. Qual era a resposta certa para o Roboão? Olhar para Deus, se arrepender, fazer uma aliança, restaurar Israel. Foi o que o rei Josias fez. Talvez você não conheça a história do rei Josias, mas um livro depois, em 2 Reis, o Josias encontrou o livro da lei lá dentro, lá escondido no templo, porque o seu antecessor Manassés foi o pior rei de todos. Acabou com Deus, o negócio de Deus em Israel. Aí ele encontrou o livro da lei e pensou, rapaz, esse negócio está certo. E a gente está pecando. E ele começou a fazer rasgou as vestes, se arrependeu, chegou para o povo e falou, pessoal, a gente está errando, a gente precisa se arrepender dos pecados, fazer uma aliança, seguir esse livro da lei, que negócio, a gente está sob um juízo de Deus. E olha só o que aconteceu, vejam só, Josias, ó Josias. O que aconteceu com ele? 2 Reis 23. E antes dele, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. É isso que a Bíblia diz dele. E o cara entendeu que estava errado e precisava olhar para Deus. Aí sabe o que Deus falou de Josias? Disse o seguinte: porquanto o seu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e maldição, e que rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer a este lugar. Se você não entendeu, eu vou explicar. Por causa dos pecados de Manassés, Deus tinha liberado um juízo sobre Judá, dizendo que ele ia ser levado para a Babilônia e ia trazer uma destruição para Jerusalém. Mas aí Josias, sabendo disso, se arrependeu de uma forma tão grande, destruiu os ídolos, fez uma aliança com o povo e fez tudo o que precisava fazer, que Deus disse, olha, por que tu se arrependeu dessa forma? Eu ainda tenho que fazer minha obra aqui, porque eu tenho Jesus para aparecer lá na frente, certo? Mas eu vou pular a sua geração. E você vai para a sua sepultura em paz, sem sofrer nada disso que eu estou dizendo que vai acontecer. O que Roboão precisava fazer? Olhar para o céu, se arrepender, fazer uma aliança com Deus. Porque a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem já ouviu esse versículo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amigos, onde é que eu posso buscar uma verdadeira sabedoria para a minha vida? Em Deus. Porque Deus, maior do que eu, maior do que qualquer pessoa, é aquele que sabe olhar de fora melhor do que ninguém. Ele conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Ele conhece os seus contextos, os seus pensamentos. Ele conhece suas decisões. Ele conhece os desdobramentos das decisões. Por isso que quem busca sabedoria em Deus encontra, porque Ele é a melhor fonte de sabedoria. Ele sabe todas as coisas. Não há nada encoberto que Deus não saiba. O Senhor é a fonte de toda sabedoria. Amigos,
Quem busca, encontra. E quem busca no Senhor, encontra mais ainda. E por isso eu queria agora trazer uma música para a gente cantar, que vai finalizar um pouco esse momento de compreensão, dizendo: se você tem uma decisão na sua vida que você precisa tomar, saiba que decisões equivocadas, sem sabedoria, podem destruir o seu legado. E por isso, meu amigo, esse é o momento de você dizer: eu preciso aprender um pouco mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Essa música vai falar um pouco sobre essa busca de um entendimento e de sabedoria. Eu queria que vocês cantassem comigo de todo o coração, de todo o entendimento, como se fosse uma oração. Vamos lá?